No Brasil, temos 40 milhões de alunos, ou seja, 1/5 da população está dentro da escola. Somos a 6ª maior economia do mundo, mas na educação estamos em 88º lugar. Os professores não estão felizes, os alunos não estão felizes, o governo não está feliz, a oposição não está feliz, não tem ninguém feliz. Será que não existe nenhuma luz no fim do túnel? Mas isso é uma crise que sugere uma possibilidade de uma reorganização. Que tipo de ser humano eu quero formar? Que valores essa escola carrega e quer e incentiva? Como eu quero que as relações aconteçam aqui? O que eu penso do mundo? O que eu penso da sociedade? Que mundo eu quero ter? Há 20 anos atrás, a educação brasileira começa a ganhar consciência de si, começa a perceber que tem que se transformar. E lentamente esse processo está acontecendo. Então, o que a educação conseguiu em 20 anos? E conseguiu de forma exemplar. O Brasil é exemplar nesse aspecto hoje. O acesso. Nós conseguimos dar acesso às crianças. Acesso não é sinônimo de qualidade. A gente tem as crianças na escola no ensino fundamental. No final do ensino fundamental, começa a evasão. 7º ano, 6º, 7º ano começa, 8º já é grande. Quando entra no ensino médio, é caótico. De cada 10 alunos que entram na primeira série, apenas 5 vão terminar o ensino médio. Isso se chama taxa de sobrevivência escolar, é uma taxa da Unesco. A taxa de sobrevivência escolar no Brasil é de 50%. Eu já perguntei para médicos se tem alguma doença que mate 50% dos pacientes. Eles falaram assim, acho que nem a peste bubônica matou 50% da população. No entanto, a gente tem uma escola que literalmente extermina com o futuro de 50% dos alunos. A gente tem no Brasil uma tendência de arrumar culpado. E quando você vai no fundo e você olha, cadê o culpado? Ele está lá, ele morreu, o culpado. O culpado morreu há 30 anos e você está oprimido por aquele culpado. Isso é cultural. A gente tem que tomar conta do Brasil. Nós pesquisamos e descobrimos entre as 180 mil escolas públicas brasileiras, algumas escolas de muita qualidade em áreas muito pobres. Em 2010, a escola aprovou todos os alunos que fizeram vestibular, todos. Viajamos 12 mil quilômetros pelo Brasil. Visitamos escolas, conversamos com os pais, alunos, professores, especialistas na área de educação, pessoas que vieram de escolas públicas. Eu tive alguns professores muito especiais. Eu gostava muito quando ia para a fantasia. Estudei escola pública a minha vida inteira. Nesta série de 5 documentários, você vai conhecer essas escolas e vamos entender juntos como elas conseguem ser uma escola pública em que os alunos aprendem de verdade. A Chapada Diamantina é uma região pobre no interior da Bahia que está chamando a atenção de especialistas pela surpreendente qualidade do ensino em 20 municípios da região. A rede de Ibitiara, na qual eu faço parte mais diretamente, há 13 anos atrás, ela não conseguia alfabetizar 10% das crianças ao final da primeira série, antiga primeira série, né? E hoje, no mês de junho, né, no diagnóstico que a gente faz, já tinha 85% de crianças alfabetizadas, né? Então, até chegar em dezembro, a gente vai ter aí mais de 90%. Aqui, por exemplo, nós temos uma comunidade de alunos leitores. Alunos de 5 anos, como a gente pega de escolas públicas, que pegam um livro e lê. E isso não é possível. Não é lendo no sentido de decodificar, é ler mesmo. Ler com fluência. E com fluência. Grande parte dos jovens que não concluem o ensino médio ou que concluem sem ter aprendido aquilo que eles têm direito de aprender, foi porque eles foram crianças que não se alfabetizaram ou tiveram os fundamentos, a aprendizagem dos fundamentos da matemática muito fraco. Então, a gente tem que garantir que criança, educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental sejam realmente muito rigorosos, que a gente consiga ter esses resultados para essas crianças. Como é que alguns municípios na região da Chapada Diamantina conseguiram índices tão bons em relação à alfabetização dos alunos? Como é que eles conseguiram superar as metas previstas do IDEB? E como foi essa mágica? Não é mágica, é muito trabalho. Em 1997, 12 municípios da Chapada juntaram esforços para tentar melhorar a educação. O projeto Chapada já nasceu como um território, né? Ele já nasceu porque esses 12 municípios resolveram, né, fazer alguma coisa pela educação da região.
Essa realidade que eu vivo é a realidade que não é só de Ibitiara. A gente está numa rede de trabalho, né, de educação, que as práticas nela desenvolvida colaboram, né, para o meu município, para o município de Novo Horizonte, para o município de Ceabra, para os outros municípios que fazem parte dessa rede. Então, assim, eu não estou só, meu coordenador pedagógico não está só, né? Nós temos aí vários profissionais envolvidos nessa busca pela qualidade da educação. Chapada, acho que é um modelo, uma referência, né, de pensar em um lugar que tem condições tão adversas e que a gente vem ouvindo, né, há tanto tempo, de que zona rural, são pobres, não tem, o DH é baixo e tal. Eles conseguiram desmistificar tudo isso, né, num trabalho super bem organizado, planejado, com vontade política, com amparo técnico. Formaram os quadros locais, né, que as pessoas que estão lá, então não é só, são as pessoas de fora que vão lá dar a formação. Eles demandam formação externa, mas eles conseguiram construir equipes técnicas muito boas do ponto de vista técnico. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no município é ensinar o município a ter a sua própria política de avaliação institucional, né? A saber o que sabem as crianças que estão nas escolas daquele município. É possível ter um aluno sem avaliação? Não. Você consegue viver sem avaliação? Não. Por que eu sou ser humano? É que além de eu ter esse corpo físico aqui, eu tenho um universo virtual que se chama consciência, que é feita, assim como a internet é feita de imagens e signos apenas, né? Aqui, ó, virtual, tá aqui minha consciência. Eu só existo como ser humano porque ela tá aqui me avaliando, dizendo para mim, você tá falando bem, você tá falando mal, você mandou mal ontem, você fez aquilo muito bem. A avaliação é fundamental na vida. Claro que quando eu era criança eu não gostava de fazer prova. Mas também aprendi a fazer e é uma coisa que entra no seu cotidiano. As evidências que existem na psicologia cognitiva, publicadas nas melhores revistas, é de que o ideal é fazer provas, sim, e cumulativas. Tem um experimento famoso, recente, que mostra que é melhor é mais eficiente você pedir para o jovem fazer uma prova sobre aquele assunto do que pedir para ele estudar sobre aquele assunto. Quando eu faço prova, eu tenho a minha atenção dobra do que nas atividades complementares. Porque quando eu faço prova, o meu cérebro pode ter o barulho que for. Tá ligado só à prova. Ao fazer a prova, ele eleva o nível dele de estresse a um certo grau que é pró-mnemônico, que ajuda a formação de memória. Quando a gente não tem nenhum estresse, a gente não forma memória. Quando a gente tem estresse demais, a gente também não forma memória. Então, essa relação é um U invertido, né? Sem estresse você não aprende, com um pouquinho mais de estresse você aprende, aqui você está no ótimo, se você continuar aumentando o estresse, aí você não aprende de novo. Quando a pessoa é exposta à prova é o mundo real. A prova é o choque da realidade. E parece que isso é extremamente eficaz, não só em fazer a pessoa evocar aquele aprendizado, mas em consolidar ele no longo prazo. A primeira revolução que a Chapada fez foi perceber que prova não é só para avaliar aluno, mas para avaliar a própria escola e mostrar os pontos fracos em que o ensino precisa melhorar. Então a gente sabe, por exemplo, quais são os alunos que têm proficiência leitora, quais são os alunos que a proficiência leitora ainda não está adequada para a série onde ele está estudando. Quais são os alunos que fazem os deveres de casa? Quais são os alunos que não fazem os deveres de casa? Quais são os alunos que conseguiram êxito nas recuperações semestrais? Quais são os alunos que não conseguiram? O diagnóstico ele vai nos contar aspectos importantes sobre os sujeitos que estão na escola. Isso também vai definir muitas das coisas que o diretor vai fazer. Por exemplo, como ele gasta o dinheiro na escola, o que ele prioriza, ou como é que ele vai marcar as reuniões de pais. Então, tudo isso depende de quem são os sujeitos que estão na escola. Se o diretor ele não tem participação efetiva nisso, ele começa a trabalhar na contramão dos sujeitos que precisam aprender. Todos os dados são dados para a gente tomar decisão, seja decisão de planejamento, seja decisão de chamar a família, seja decisão de providenciar uma atividade de reforço. Mas todos os dados eles são dados aproveitados para promover o aluno. A gente realmente toma a sala de aula como o nosso principal foco. Ela é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Inspirado nesse sistema de avaliação da Chapada e de alguns outros municípios do Ceará e de Minas, o Ministério da Educação criou um sistema nacional de avaliação de todas as escolas públicas do Brasil, o IDEB. De 2 em 2 anos, os alunos fazem a Prova Brasil,
O resultado dessa prova permite saber como está o aprendizado em português e matemática em cada escola. O IDEB mede também o fluxo escolar, que diz quantos alunos estão atrasados e quantos abandonaram a escola. Quando você tem uma referência, porque o IDEB é uma referência, né? Apesar de algumas pessoas acharem que aquilo é verdade, por favor, é um indicador, é uma referência. Aquilo não diz o que está acontecendo naquele município. É uma indicação, né? É uma referência. Então, se a referência do meu município é 3 e do município vizinho é 4, esse pai, essa mãe, na época da eleição, vai dizer, não vou votar. Por que no município do lado é melhor do que aqui? O IDEB ele deu uma transparência para os resultados que foi muito positiva. O que a gente verifica é que agora toda a gestão educacional, de rede ou de escola, tem uma medida para poder se comparar, inclusive ela com ela mesma. Então, o IDEB deu isso, deu um número simples, um número de 0 a 10, que todo mundo entende, e que você consegue dizer o seguinte, olha, eu sou 5 e a minha meta era 6, ou eu sou 5, a minha meta era 4,8, que legal, eu estou fazendo um bom trabalho, ou eu estou com 4,8, eu era 4 antes, puxa, avancei em 2 anos, ou não, eu caí, o que eu fiz de errado para poder consertar da próxima vez? O primeiro passo da transformação na Chapada foi trabalhar com avaliação e diagnóstico nas escolas. O segundo grande passo foi investir na formação dos professores. Não é aquela formação que muitas vezes acontece em alguns lugares, em algumas redes, que organizam como a semana da formação. E aí para tudo numa semana e convida especialistas de fora para dar palestras, para compartilhar uma pesquisa mais recente e tal. Cada vez mais as pesquisas mostram que a formação de adultos passa pelo fazer, por uma mudança de cultura, né? Porque o professor está trabalhando de uma forma porque ele acredita que aquela é a melhor maneira que ele tem de fazer aquele trabalho. Então, se eu quero modificar isso, se eu acredito que necessita algum tipo de aprimoramento, eu tenho que partir do que ele faz. Eu não posso achar que eu levo ele num auditório, contrato um pesquisador ou um intelectual e isso vai gerar essa transformação. Quando eu faço formação continuada, eu não vou para lá, para a formação, para o espaço de 8 horas, ensinar ao professor. Eu vou para que ele, junto com outro colega, tenha mecanismos para compartilhar saberes e para qualificar sua ação profissional. Então, a gente toma os problemas da sala de aula para o centro dessa formação e aí, junto com o professor, a gente estuda e planeja situações para poder a gente conseguir, né, garantir com que as crianças aprendam. E depois a gente volta para a sala de aula, o professor para dar suas aulas e o coordenador acompanha essas aulas também. E aí torna a voltar esse movimento de novo, olhando, né, o que as crianças estão respondendo, como as crianças estão aprendendo, isso volta de novo para a formação e vai retroalimentando. Toda vez que a gente está na formação é um ressignificar da prática, né? A gente, tá vendo? Eu estou fazendo assim, ou então, não, eu não fazia assim, agora eu vou fazer assim. E essa troca também dos professores estar se encontrando é muito bom. É o seu carro, eles descem correndo a rampa do prédio da escola. Você já decidiu o que você vai ser quando você crescer? Estilista, doutora e a outra é modelo. Há mais ou menos 2 anos atrás, ela chegou em casa falando de Tarsila do Amaral. Eu fico maravilhada. No próximo bloco, você vai ficar sabendo como, além de garantir ensino de qualidade, a Chapada está conseguindo fazer com que as mudanças políticas não atrapalhem a continuidade do trabalho. Vai o candidato A, o candidato B, o candidato C, todos os vereadores. Né? E a comunidade ali presente. Você disse que ia realizar, tem aqui o documento, bora! Numa manifestação, eu cheguei para uma garota, eu tinha feito uma crítica, dizendo a gente tem que ter mais conceito aí, tem que elaborar melhor nossas perguntas, no comecinho das manifestações, para que a gente fosse para a rua. Mas eu sou contra, eu quero melhoria na educação, diz uma menina de 19, 20 anos. Eu falo, tá certo, mas vamos continuar nessa conversa. O que você quer na educação? O que você acha que tem que mudar? Eu não tenho a mínima ideia, eu só sei que tá uma porcaria e tem que mudar. Quem tem que mudar são os deputados e os vereadores. Eu falei, mas não foram eles que você acabou de dizer que são horríveis? Você está atribuindo a caras que você acha horríveis. O papel de transformar, ele é teu papel. Aí ela diz, você quer que eu saiba a história para estar numa manifestação? Eu digo, não. Para estar na manifestação, você não precisa de nada, só está lá. Agora, para mudar o Brasil, você tem que, sim, saber um pouco de história. Conhecimento é poder.
né, uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais preparada, ela vai questionar muito mais o que a gente vive, a nossa vida hoje. Acho que o desinteresse que a gente tem, por exemplo, por política em sociedade, ele se inicia na escola. Porque, por exemplo, a gente tem, às vezes, um grêmio estudantil que não influencia na direção da escola, sabe? Então, você já desde pequeno, você aprende que, independente do que você está organizando ali, aquilo não vai influir no resultado final, sabe? Quando isso vai passando de instância por instância, desde a faculdade até o momento em que você vota para presidente do seu país, as pessoas vão evoluindo esse desinteresse. Na nossa história, os decididores da educação, né, são as esferas mais amplas, né? É o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas não a base. Infelizmente, no Brasil, o histórico de tudo que é questão pública, seja educação, seja saúde, seja qualquer questão de bem coletivo, a gente colou como sendo governamental. Tudo que é público, a gente identificou como sendo governamental no Brasil. E, como sendo governamental, isso é uma responsabilidade do governo. Nós não temos nada com isso. Na verdade, a palavra público, como a própria palavra diz, é público, de todos nós. O controle social na política pública brasileira é muito baixo. São raras as escolas que têm uma grande prática de gestão democrática, em que pese o fato da gestão democrática ser princípio constitucional, está no artigo 206 da Constituição. E a gestão democrática ela é importantíssima para gerar qualidade da educação. No mundo todo, os sistemas de ensino que deram certo, o que eles fizeram? Valorizaram os professores e aumentaram o nível de participação da sociedade sobre a matéria educativa. O exercício da democracia, ele precisa começar dentro da escola. É isso que eu quero dizer quando eu digo que o Grêmio Estudantil tinha que influenciar na direção e as pessoas, os alunos têm que entender que uma organização popular, ela se inicia de pessoas que se juntam por um determinado ideal e querem que alguma coisa mude. Então, gostaríamos que determinada prática ocorresse na nossa escola ou não. A gente tem uma história, uma democracia ainda muito recente. A gente tem um uso do poder público, da coisa pública, de uma maneira vergonhosa. Isso é uma realidade e isso atinge a educação. Entra um governo, vem com uma proposta, entra um outro governo, principalmente se for de partido diferente, vem e já caminha numa outra direção. Olha, esse é um problema enraizado, principalmente na política pública brasileira, a questão da descontinuidade que afeta a área social de uma maneira trágica. E principalmente a educação, porque é aquela que tem maior capilaridade. O problema é que quando você troca o secretário de um dos 5.560 municípios brasileiros, a equipe dele vai inteira. Então você tem milhões, não é milhares, não, milhões de pessoas que de alguma maneira são afetadas por essas descontinuidades. E aí entram novas pessoas, novos secretários e muitas vezes a tendência em vez de partir dali para avançar, voltar, não, isso aqui é ruim, que é do governo anterior, isso aqui não é bom, e essa política mais paroquial que a gente tem, isso é muito ruim para os projetos de educação. A educação na Chapada Diamantina vem melhorando ano a ano. Tudo isso tem uma explicação muito especial. Eles conseguiram que as mudanças na política não interrompam os projetos na educação. Como é que eles conseguiram assegurar a continuidade administrativa e política? Porque essa cultura da descontinuidade que a gente tem também no país é nefasta. A gente entrava numa secretaria, não tinha acesso a nada, né? Os computadores, muitas das vezes, eles tiravam o próprio HD, enfim, para que a gente não pudesse ter acesso, os arquivos vazios. Quando você entra nesse jogo, a quem você atribui a mudança? Ao prefeito? Quer dizer, só vai mudar quando tiver um prefeito bom? Só vai mudar quando tiver um governador bom que não manipule índices? Que não jogue politicamente com isso? Não. Só existe educação quando a comunidade participa. Nós
chamamos a comunidade e discutimos com a comunidade os caminhos da escola. Reforma disso, melhoria disso, troca de tal funcionário, transporte, qualidade da merenda. Então, essas vozes da Educada Comunidade vêm para a mão da equipe da secretaria, que faz a sistematização, e no dia D, que a gente costuma dizer o dia E, né, o dia da educação no município, toda a comunidade, a secretaria, terceiro setor, se reúnem para discutir aquelas propostas. Então, esse dia que a gente chama de Fórum de Educação, representantes de todas as escolas estão presentes, os candidatos a prefeito e a vereador também estão presentes. Os candidatos a prefeito, candidatos a vereadores estão ali nas primeiras fileiras do fórum. O acordo é que eles participem do fórum, mas que eles fiquem no lugar da escuta, então não é um espaço de campanha. Vai o candidato A, o candidato B, o candidato C, todos os vereadores. Né, e a comunidade ali presente. Muitas vezes esses políticos não entendem a comunidade ou conhecem muito pouco. E é um momento oportuno para que os pais digam o que é que eles querem para a escola pública da nossa cidade. Nós vamos precisar disso. Aí, ao final da tarde, é feito um documento lindo e eles assinam, dizendo, caso venha a vencer a eleição, comprometa a realizar todas as propostas. Aí elege-se uma comissão de acompanhamento dessas propostas. Então, durante os 4 anos, ele tem esse documento. É feito um banner, né, Cláudia? Feito um banner grandão com todas as propostas, coloca na secretaria, na prefeitura, e a comunidade está ali de olho. Você disse que ia realizar, tem aqui o documento, bora! A gente tem uma história de relação com os pais, que é de chamar na escola para reclamar do filho. Os pais vão se envolver com a escola na hora que a gente chama, né, para falar da educação dos filhos, é claro, mas também para colocá-los nesse lugar de quem decide sobre, e na hora que eles percebem também que nós, educadores, não estamos ali para acusá-los, mas estamos ali para nos corresponsabilizarmos pela educação de um mesmo sujeito. Então, 2 instituições sociais, família e escola, articuladas, comprometidas com a educação de um mesmo sujeito. Na hora que os pais entendem isso, eles participam. Como que você não acompanha a instituição que seu filho visita todos os dias? E os adolescentes que podem não entender a dimensão disso, a importância disso no primeiro momento e ver só como uma coisa chata. Se todas as pessoas participarem e isso for cultural e a gente trazer para dentro coisas que realmente interessem e dialoguem com o tempo que a gente vive hoje, acho que a gente consegue criar a escola que a gente precisa para chegar no país que a gente considera ideal, porque a revolução vai começar na escola. No próximo episódio, você vai conhecer 2 escolas nas periferias de São Paulo e Rio que estão conseguindo virar o jogo na luta contra a violência. Eu cresci numa escola do apartheid. Os pretos eram no fundo e os brancos na frente, sacou? Sabe quando você fala tudo sem censura? Porque quem manda aqui somos nós. Eu e vocês. Não são traficantes, não.